Bom dia, queridos. Que bom nós estarmos juntos aqui, né? Você pode se colocar em pé onde você está. Se você trouxe a sua Bíblia com você, eu te convido a abrir no Salmo de número 118. Salmo de número 118. E quero ler com você do versos 24 a seguir. Salmo 118, versos 24 a seguir. Hoje está um dia tão bonito, não está? A hora que você acordou hoje, que deu aquela olhada, aquele sol, aquele dia especial, realmente é um dia muito precioso que Deus nos fez. E esse salmo diz justamente isso, né? Numa outra versão, diferente da que eu vou ler aqui, diz que este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele e regozijemos nele. E nessa versão um pouquinho diferente, mas é esse o sentido. Nós agradecemos ao Senhor pelo dia que Ele preparou para nós, e principalmente essa manhã. Com certeza Deus tem algo de especial preparado para a nossa vida essa manhã. Você pode crer assim, querido? Que Deus tem algo preparado para você. Você não veio aqui por um acaso hoje. Vamos ler juntos a palavra de Deus que nos diz assim, Salmo 118, verso 24 a seguir. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Vamos orar juntos? Pai querido, somos gratos ao Senhor por essa manhã, pelo presente, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir os nossos olhos, experimentarmos já um tempinho ali na presença do Senhor. E agora juntos aqui como povo seu nos reunimos para louvarmos a Ti por esse dia. Esse domingo em especial que o Senhor nos permite nos reunirmos na Tua casa. Esse domingo que o Senhor nos permite, Pai, celebrarmos ao nome do Senhor, exultarmos o nome do Senhor. Muito obrigado pela provisão do Senhor durante toda a semana, aquilo que foi o sustento do Senhor com a nossa vida, os livramentos, tudo que o Senhor fez durante todos estes dias para nós. É o que nos motiva nesta manhã nos reunirmos juntos aqui. O meu coração se alegra, Pai, por poder levantar todas as manhãs e saber que se o Senhor me permite mais um dia de vida, é porque o Senhor, além dos meus desafios pessoais, o Senhor tem algo de especial preparado naquele dia para mim.
E com certeza não é diferente para a vida de cada um dos teus amados que estão aqui, aqueles que estão em casa nos assistindo pela internet ou em algum outro lugar, no trabalho. O que nós desejamos, Pai, é que a presença do Senhor seja real aqui, e que o mover do Teu Espírito Santo possa tocar o nosso coração. Aqueles que nos visitam, que estão com a gente pela primeira vez, num tempo tão especial de batismos hoje que teremos, tantos familiares que vieram aqui para prestigiar esse momento, que de alguma maneira, a maneira como nós somos como igreja, aquilo que o Senhor tem nos dado como igreja, que nós temos experimentado da presença do Senhor, que cada um deles possa sentir nesse ambiente aqui também a presença do Senhor, e se sentir em casa, se sentir como família. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, possa ser derramado através da graça do Senhor nesta manhã. É aquilo que nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Querido, você pode tomar assento, a gente vai participar desse momento solene, esse momento precioso aqui com os batismos de todas essas crianças, juniores, e celebrando ao Senhor juntos. Olá, querida igreja, eu sou o pastor Daniel Torres, pastor do Ministério Infantil da nossa igreja, e hoje é um dia de festa para toda a nossa igreja, para o Ministério Infantil, dia onde estamos batizando primários, crianças de 7 a 13 anos, juniores também. As famílias estão aqui presentes. Nós acompanhamos essas crianças no primeiro semestre de 2013, com encontros semanais com seus discipuladores, que também estão aqui conosco. Tivemos encontro com os pais dessas crianças mensalmente, falando sobre a importância de continuar essa caminhada de discipulado que não termina aqui hoje, só está começando. E eu estou aqui com o Gustavo. Queria pedir para que a família do Gustavo ficasse em pé nesse momento. E pergunto a você, Gustavo: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Portanto, mediante essa pública profissão de fé, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um abraço aqui. Eu sou o pastor Isaías Gomes da Silva. Quero agradecer ao pastor Pascoal e o pastor Daniel do Ministério das Crianças o privilégio de poder batizar o meu primeiro neto, né? Batizei os meus filhos e agora o Tiago, né? Eu vou pedir aos familiares do Tiago que estão aqui presentes, por gentileza, para que fiquem em pé. Olha lá, não, pessoal, viu? Isso, dá um olhãozinho para ele. Muito bem. Tiago, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. De acordo com a tua profissão de fé, eu, pastor Isaías Gomes da Silva, ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Estou aqui com a Amanda e será que veio alguém, Amanda, para ver teu batismo hoje? Vamos pedir para os seus amigos, sua família ficar de pé. Olha lá, tá vendo lá? Amanda, então eu pergunto para você, se você crê que Jesus é teu Senhor e Salvador, se Ele perdoou todos os seus pecados, se você realmente quer andar ao lado dele. Sim. Então, junto com a sua discipuladora Thaís, que está aqui, ministra, né, aqui dessa igreja, eu, como autoridade e ministro do Senhor, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Estou com o Marcelinho aqui. Eu e o Marcelinho somos amor antigo, né? A família chegou de Pernambuco, de Recife, há uns 6 anos atrás, né? Quem é que ficasse em pé? A família do Marcela, Valéria, vovó, aquela turma toda ali, né? E Marcelinho sempre distribui folhetos ali, revistas na recepção. E tem até o crachazinho dele com o nome dele, né? Marcelinho, você crê no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Só Jesus te salva? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
tenho a alegria de estar aqui com a minha filha, a Ana Luísa, e a segunda filha que vai se batizar, junto com a Claudinha, que foi a discipuladora. E queria também pedir para o pessoal da família, metade da família está aqui, a outra metade está ali no primeiro banco, né? Então a família pode se levantar e os amigos aqui que participam da célula. Olha lá, Ana Luísa, viu? Isso. Vamos perguntar agora para você da mesma maneira. Jesus Cristo, você crê que Jesus ele é teu único e suficiente Salvador? Sim. Já mora aí dentro do seu coração? Já está com você? Que bom. Então cruza a mãozinha para mim. Isso. Mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, junto com a sua discipuladora Claudinha, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eu estou aqui com a Ana Luísa. Onde estão os familiares da Ana? Ali, que gostoso. Ana, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. E aqui também nós temos a Nete, a discipuladora dela, que não pôde entrar, mas está aqui com a gente também. Então, Ana, mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com o Ricardo, que foi discipulado pelo tio Richard. E nesse momento te pergunto, Ricardo, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante essa pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um abraço aqui. Essa é a Isabela. Isabela, estou muito feliz de estar com você nesse momento tão importante da sua vida, tá bom? Os familiares também, os amigos, e isso que vier. Olha lá, ó, todo mundo junto lá, viu? Que bênção. Isabela, se você crê que Jesus Cristo ele é o teu único e suficiente Salvador, ele está aí dentro da sua vida? Sim. Então eu, como ministro do Evangelho, junto com a sua discipuladora, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com a Larissa. Onde estão os familiares, amigos? Olha lá, veio todo mundo, hein? A Nete também foi a discipuladora dela. Larissa, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maurício também tomou essa decisão ao lado de Cristo, está aqui para mostrar a toda a igreja a sua decisão. E junto com o seu discipulador Richard, estamos aqui para batizar o Maurício. Onde está a família do Maurício? Ali. Maurício, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante essa pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, juntamente com o seu discipulador tio Richard, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, cara. Eu estou aqui com a Júlia. Onde estão os familiares da Ju? Ali todo mundo junto. Júlia, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com o Bruno, que também tomou essa decisão ao lado de Cristo. Onde está a família do Bruno? Certo, está lá. Bruno, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante essa pública profissão de fé, juntamente com o tio Eric, seu discipulador, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tive o prazer de discipular essa princesa aqui, a Carol. Onde estão os familiares da Carol? Ela disse que a tia está mais nervosa que ela. Ali na frente. Ali, isso. Carolzinha, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Onde está a família do Felipe, também nesse momento? Ali, Felipe. Felipe, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante essa pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, juntamente com o tio Eric, seu discipulador, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, Felipe. Eu sou o pastor Samuel Esperandio, primo, chamado tio, da Maria Júlia. Quero convidar a todos os familiares da Maria Júlia para se colocar em pé. Nós nos alegramos muito com este momento e louvamos a Deus por suas vidas. Maria Júlia Rodrigues Andrade, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estou aqui com a Sara. Onde está a família da Sara? Está ali, Sara. Sara, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante essa pública profissão de fé, juntamente com a sua discipuladora Tia Adi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui com a Bruna. Onde estão os familiares da Bru? Presentes? Ali a família inteira. Bruna, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Rafaela. Onde está a família dela? Rafaela, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante essa pública profissão de fé, eu te batizo, juntamente com a sua discipuladora Claudinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui com a Rafaela, discipuladora Tia Lígia, né? E nós estamos aqui presentes. Onde está a família da Rafa? Olha só quanta gente! Rafa, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa, a Bruna, discipuladora da Júlia, está fazendo vestibular lá em Ponta Grossa e ela falou que era para mandar um beijão, Ju. Manda um beijão para a Bruna lá. Beijo, Bru. Isso, lá está assistindo na internet. Júlia, os familiares da Júlia presentes, onde estão? Isso. Júlia, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui com a Elisama. Onde estão os familiares? Que festa boa! Elisama, linda, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, junto com a sua discipuladora Adri, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com a Bianca, os familiares presentes, onde estão? Não, Pedro. Ali, que gostoso. Bianca, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tive o prazer de discipular esse cara aqui também, homem de Deus já, viu? Onde estão os familiares do Álvaro?
Epa. Álvaro, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Outro cara que eu tive o prazer de discipular, o Rodriguinho. Onde estão os familiares dele, amigos? Caravana inteira aí hoje, hein, cara? Rô, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eba! Estou aqui com o Gustavo. Onde estão os familiares do Gu? Eba. Gu, sobe aqui. Isso, lindão. Gu, você crê no Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo, junto com o seu discipulador aqui, o Lincoln, no nome de Jesus, eu batizo. Mediante sua pública profissão de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dá um abraço. Amém, né, queridos? Deus é bom? Agora para os visitantes que estão aqui que não sabem ainda, né? Deus é bom? Deus é muito bom. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, agradecendo a Ele, porque Deus realmente é bom e o amor dele é imensurável. Amém? Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Só as mulheres cantando. Eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Os homens, em teus braços eu me aconchego. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, eu sou teu. Te adorarei, Te bendirei. és para mim, Senhor. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor.
Exatamente porque esse amor de Deus não se compara. A gente pode falar assim: a minha alma canta a Ti, Senhor, com alegria. Amém? Então a minha alma canta a Ti, Senhor. Você cantando. Amém. E juntos nós falamos: grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-Te, Senhor. Grandioso és Tu. Só você ainda. Quando eu medito em Teu amor tão grande, quando eu medito em Teu amor tão grande, que ofereceu lá na cruz, que ofereceu Seu Filho sobre o altar, maravilha de agradecido veio também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-Te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-Te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-Te, Senhor. Grandioso és Tu, então minha alma canta-Te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode tomar assim. Bom dia. Queria chamar aqui à frente o grupo que fará a viagem missionária para o Acre. Por favor, rapidinho aqui à frente.
Também bebês que vão trazer seus pais aqui. O Bruno Samuel de Assis Silva, com seus pais Claudemir e Daiane, com os familiares, é claro, todos juntos aqui. A Anne Cobra Costa Andrade e Bianca Cobra Costa Andrade, seus pais Patrícia e Marcelo. A Lauane de Moraes Lopes, pais Giliardi e Fabiane. Ana Lúcia Costa Pires, pais Aline e Luiz Gustavo. E assim também, como todos os seus familiares que aqui estão. Queria convocar alguns pastores para estarem aqui conosco para apresentarmos os bebês. Essa equipe que vai para o Acre falar do amor de Deus. Isso. Podem vir mais para cá, ó. Vocês podem vir mais para cá, que daí a gente faz uma fila bem grande aqui. Isso, a partir daqui, ó. Aí. Pastora Dona Irã, traz seu time aqui. Aqui, ó. Daí a gente põe os bebês aqui, ó. Tá? Ó, inverte. Então você vai para lá. Vai para lá, meu irmão. Atleta é atleta. Essa equipe que vai para o Acre está precisando de uma câmera para filmagens, para registrar todo o trabalho. Então, se alguém puder emprestar, providenciar, né, essa câmera, a gente agradece. Esta aqui é a Lauane. Dá o close na Lauane. Mas o que é isso, gente? Como é que é? Agora sim, a Lauane. Bianca. A Bianca está dormindo. Dá o close nela. Não sei o que está acontecendo com o pulmão do povo. Isso aqui é a Anne. Elas são gêmeas, uma com o olho fechado, outra com o olho aberto. Close na Anne. Que é isso? O povo tá nem acordou, né? Tá não acordar o nenê. Ana Júlia. Vamos lá, Ana Júlia. Dá o close na Ana Júlia. Olha lá. Coisa linda. Coisa linda. Temos mais alguma criança? Já estão aqui, né? Todos aqui. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus. E junto com a vida dos bebês e com essa equipe que estará viajando, nós vamos orar também pela vida dos nossos visitantes, né? Pessoas que estão nos visitando e que nós temos muito prazer em recebê-los aqui e dividir com vocês o amor de Cristo Jesus em nossos corações. Queremos orar também pela recuperação da irmã Cleusa, que insistimos diante de Deus, para que Deus a abençoe e restaure sua saúde, pela nossa construção, pelos motivos do coração de cada um que está aqui neste momento, aqueles que nos acompanham pela internet, pela Silvana, que está hospitalizada, pelo Marcos Crucles, irmão do nosso irmão Davi Alfredo Crucles, que está na UTI, leptospirose, e junto com todos esses pedidos, nossos pedidos, aqueles que estão aqui nesta caixa. Eu convido os irmãos todos a se colocarem em pé, estenderem suas mãos em direção a essa equipe missionária, esses bebês, e juntos vamos clamar a Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre
tudo aquilo que nós colocamos aqui já em oração. Vamos orar então. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, porque como família, como teu povo, nós podemos nos colocar diante do altar do Senhor, sabendo que o Senhor está ouvindo o clamor do nosso coração. E agora queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, Senhor, essa equipe que estará viajando para o Acre, ó Deus, que Tu estejas, ó Deus, providenciando todas as necessidades que eles têm para realizarem o seu trabalho ali, ó Deus. São homens e mulheres que estarão refletindo o Teu amor e a Tua glória, Senhor, por intermédio de tudo aquilo que o Senhor já fez nas suas vidas, em seus corações. Ah Deus, vai à frente, Senhor, vai à frente, Senhor, e manifesta o Teu poder e a Tua glória por intermédio da vida deles, e faz aquilo que está proposto no seu coração usando esses irmãos. Queremos também, ó Deus, colocar nas Tuas mãos esses bebês, presentes do Senhor. Como é precioso um bebê, Senhor, na nossa casa, na nossa família, como as coisas mudam, Senhor, e nós queremos te agradecer por esses presentes que o Senhor concedeu a cada família, e pedir para que o Senhor os abençoe. Estamos nesse instante, ó Deus, dedicando cada um deles, consagrando ao Senhor, e pedindo para que o Senhor, por intermédio da Tua igreja, e por intermédio dos seus pais, de todos os seus familiares, que eles possam, ó Deus, se relacionar contigo, um Deus vivo, e com Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Abençoa a vida deles, Senhor, e usa, Senhor, o Teu povo, para que esses bebês possam um dia estar na Tua casa, te adorando e te servindo, assim como nós estamos aqui, Senhor, assim como desejamos de todo o nosso coração. Queremos também, ó Deus, colocar nas mãos do Senhor a vida da nossa irmã Cleusa, Pai. Como é difícil, Senhor, as pessoas que nós amamos, vê-las sofrendo dentro da nossa casa e nós não podendo fazer nada, Pai, a não ser clamar a Ti, Senhor, a não ser recorrer a Ti. Aquilo que humanamente pode ser feito, está sendo feito, Pai. Abençoa os tratamentos, abençoa os medicamentos, mas coloca a Tua mão de graça, Senhor, sobre a saúde dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E se existe alguma interferência, alguma intenção, alguma opressão maligna, nós repreendemos na autoridade do sangue e do nome de Jesus, porque é Tua serva, Senhor, e ela está nas mãos do Senhor, e o maligno não lhe toca. Mas sabemos que o maligno é covarde, e ele tenta tirar, roubar, minar as forças, Senhor. Sê com Teu servo também, ó Deus, pastor Pascoal, no meio de toda esta batalha, Deus. Fortalece o Senhor e dá a ele, Pai, toda a sabedoria necessária para conduzir esses momentos de tensão na obra, no ministério, no trabalho do Senhor. E também, ó Deus, cuidar da sua esposa querida, nossa mãe de muitos aqui, Senhor. Cura ela, Deus, cura ela, Senhor. Assim também nós queremos colocar, ó Deus, a vida de outras pessoas que foram citadas aqui, Senhor. A Silvana, que está hospitalizada, Deus, o Marcos, Pai querido, ó Deus, coloca a Tua mão de poder, Senhor, a Tua mão de graça. Nós cremos que não há limites nas mãos do Senhor, e apesar da nossa pequenina fé, Senhor, se o Senhor aguardava alguém, ó Deus, que cresce, que tudo é possível ao Senhor, eis-nos aqui, apesar da nossa pequena fé, Senhor. Nós cremos que não há nada neste mundo que seja impossível ao Senhor. Por isso, move a Tua mão de poder, move a Tua mão de graça, Senhor, e vai em direção a cada um desses Teus filhos, Pai querido. Queremos também colocar nas mãos do Senhor a construção do nosso templo, ó Deus. Pai, tudo isso está sendo construído para a glória do Teu nome. Nós nos sentimos impotentes em determinados momentos, quando falta, Senhor, verba para darmos continuidade àquilo que é necessário, e
nós recorremos a Ti, porque Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, os instrumentos que o Senhor quer usar, ó Deus, para suprir todas as necessidades da construção, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, toque no coração de cada um, e que todos tenham o privilégio de participar de tão grande obra que está sendo realizada dentro deste templo, e que será refletida para toda a nossa cidade, em todo o nosso país, e que está atingindo o mundo todo. Ó Deus, abençoa a vida de cada um, Senhor, a vida financeira de cada um, porque assim, ó Deus, nós podemos não só contribuir, mas temos todas as nossas necessidades supridas, ó Pai. Sei com aqueles que não estão empregados, ó Deus, que estão com dificuldade de trabalho, abre portas, Senhor. Vai à frente, Pai, e assim nós colocamos o desejo de cada coração que está aqui agora, Senhor, no Teu altar. Aqueles motivos que estão no íntimo de cada um, dentro desta caixinha, Deus, onde há motivos de gratidão, de louvor, de adoração, de súplica, ó Deus, de clamor, de anseio, de alma, de coração, de família. Aqueles que estão pela internet nos acompanhando, nossos visitantes queridos, ó Pai, manifesta o Teu poder, a Tua glória, o Teu amor a todos neste lugar, e que todo louvor, toda honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Assim nós oramos, assim nós pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Pastor? Pastor Paulo Davi, por favor. Amanhã o pastor faz aniversário. E nós somos, como ele é ministro de música, a gente não pode deixar de cantar para ele, né? Ministro de música, então nós vamos cantar parabéns e depois o Malafaia vai orar com ele. Vamos lá? Tá em pé? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, com Deus ao seu lado. Nosso Deus e Pai, neste momento de culto, nosso Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer pelo pastor Paulo Davi, pelo seu aniversário, porque Tu tens dado a ele a vida, Tu tens dado a ele as experiências, muitas e várias, contigo, nosso Pai, para que ele possa nos transmitir a igreja, nosso Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer pela influência que ele tem dominicalmente na nossa igreja aqui, nos cultos que são realizados, nosso Pai. Venha Tu mesmo estar derramando a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia sobre a vida dele e de sua família, nosso Pai. Nós pedimos, nosso Pai, que Tu venhas receber o nosso louvor, o nosso agradecimento por tudo que Tu tens feito na vida dele, nosso Pai, e na vida de cada um que aqui está. Cada um que aqui está trouxe as suas preocupações, as suas dificuldades para colocar diante de Ti, nosso Pai. E nós nos juntamos a esta igreja para louvar o Teu nome, para colocar diante de Ti também a nossa gratidão pela vida e pela influência do pastor Paulo Davi, nosso Pai. Guarda-nos a cada um de nós, é o que nós estamos pedindo em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.
a ti nos rendemos com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos frágeis, reconhecemos que somos frágeis. É pequeno o nosso entender, limitada a nossa visão, mas tu és justo e reto, imutável. Tua promessa é firme, inquebrável. Tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito, amor, companheiro. Tu és o Deus que dá sentido à vida, que purifica a alma falida, a fonte de água que nos sacia. Dependemos de ti, ó Senhor. Aleluia. Só dá para depender dele, não é verdade? Só dá para depender do Deus Todo-Poderoso. Você pode se sentar. Deus é bom, Ele cuida da gente, Ele expressa o seu carinho de tantas maneiras diferentes. Vocês têm orado por nós, pela nossa família, pela Cleusa. Eu quero agradecer as orações, expressões das mais diversas de carinho, tá? Tem sido muito gostoso receber esse carinho tão especial da igreja, das mais diversas formas, né? E de muitas pessoas. Continuem orando, a gente está numa batalha para saber exatamente o que ela tem. Inicialmente imaginávamos que era uma esclerose múltipla, depois de outros exames não foi identificado isso. A semana passada foi uma semana de muita angústia, porque o médico estava suspeitando, dizia que tinha 95% de convicção, faltava um exame para ele, para uma doença desabilitante, muito grave, e aquilo foi um baque que, nossa, ficamos deprimidos todos em casa. E foi uma semana horrível até que esse último exame saiu, e graças a Deus não é essa doença, né? Louvado seja Deus. Deus é bom, não é? Deus é bom, graças a Deus. Mas voltamos à estaca zero, a gente não sabe o que ela tem, né? Então ela está fazendo mais exames ainda, fez uma série de exames, alguns são exames que o resultado demora, e Deus está treinando a paciência com a gente, né? Então, e a gente está aprendendo a clamar, a orar, a chorar, a ficar alegre em cada segundo. Mas eu agradeço as orações dos irmãos. Deus é bom, Deus é bom. Você esqueceu, Deus é muito bom. É muito bom. Quarta-feira, quando ele disse não é, eu falei muito obrigado, Senhor. O Senhor é muito bom, né? Essa semana também, porque as coisas não acontecem só separadas assim, né? A gente não está conseguindo o financiamento que eu falei para vocês, né? Não saiu o recurso, então a gente teve que desacelerar a obra. Isso para nós é ruim, porque a gente tem um sonho de terminar para o centenário, mas Deus é bom, porque a gente não consegue desacelerar a obra assim, dizer amanhã não gasto mais, eu já tenho coisa para pagar, não é? E a previsão era de ficar assim negativo muito grande, e Deus abençoou
que nós estamos vivendo com o maná. O que entra todo dia está pagando todas as contas. Louvado seja Deus, não é? E olha só o presente, né? Ganhamos essa moto aqui de presente, né? É automática, né? Não precisa nem trocar marcha, só acelerar, né? Ganhamos de presente no valor de R$4.000, que está aqui no estande da construção. E se você estava pensando em comprar uma moto, compra essa, viu? Assim abençoa a gente, que essa doação dessa pessoa, dessa moto, vai inteirinha para a construção. Os irmãos têm sido instrumentos de Deus, aquilo que Deus tem feito no meio de vocês, cada dia vai pingando, sabe? A gente diz, e agora, como é que vai ser hoje? Cai aquela gotinha. Deus é bom, porque Ele não faz isso só com a igreja, Ele faz na sua vida também. Olha para a tua vida, você vai ver quantas vezes Ele já fez isso com você, não é? Então esse é o seu tempo de adorar a Deus, com o seu dízimo, com a sua oferta alçada, com a expressão de louvor do teu coração, com a gratidão pelas pequenas coisas que Deus tem feito na sua vida, algumas que a gente nem percebe, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Então adore a Deus, esse é seu tempo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu. Você pode ir colocando em pé, querido. Que doce nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Oremos juntos. Pai querido, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por esse povo que veio aqui à frente, dedicando ao Senhor os dízimos, as ofertas, naquilo que cada um tem compreendido como fidelidade para contigo.
por tudo aquilo que o Senhor tem provido em todo o tempo na vida de cada um dos teus filhos. E aqueles que estão aqui hoje, Pai, que por algum motivo assim não puderam fazer, sabemos que a bênção do Senhor, ela está sobre nós, porque foi uma promessa do Senhor para nós. E nós pedimos a Ti que de uma maneira muito preciosa, daquilo que o Senhor ainda tem para realizar na vida de cada um, possa ser completado aqui esta noite. A Tua palavra nos diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Assim cremos diante do Senhor com todos os desafios que temos. E queremos dizer que o Senhor é grande. Queremos dizer que todas as coisas podemos continuar crendo no Senhor. E por isso que queremos, Pai, continuar o Teu nome engrandecendo em todo o tempo. Assim oramos, Pai, e assim dedicamos a Ti esse tempo, preparando o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Pai, e aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, diretamente no trono da graça, Pai. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. só você cantando, querido. Amém. Amém. Aquele que nos ajuda, contra o inimigo. amém. Por isso que diante dele esta manhã nós nos prostramos, amém. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, amém. E agradecemos a Ti por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois
Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 1. Está bem lá no finalzinho do Velho Testamento, né? Malaquias, um pouquinho antes de Malaquias, Zacarias. Você vai encontrar esse trecho da Bíblia, esse profeta. Capítulo 1, versículos de 1 a 6. E nós vamos meditar nesse trecho da palavra de Deus hoje. Zacarias 1, versículos de 1 a 6. A Bíblia diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Pai querido, em nome de Jesus que te pedimos que nesta manhã, quando celebramos coisas tão preciosas, tantas famílias estão aqui hoje pela manhã porque seus filhos, seus netos, seus sobrinhos foram batizados, Senhor, e que alegria deles estarem aqui, para verem, para ouvirem, para participarem desse dia memorável na vida desses seus queridos. Outros estão aqui porque nasceu uma criança, e Senhor, que alegria podemos estar juntos e dedicarmos os nossos filhos ao Senhor, e já fizemos isso. Outros vieram aqui, Pai, porque vão fazer uma viagem missionária, e os seus queridos vieram juntos para dedicar seus filhos, que sofrem de uma série de desabilitações, mas que em nome de Jesus vão ser uma grande bênção lá no Acre, porque já tem sido bênção aonde o Senhor os tem levado, porque eles têm demonstrado, Senhor, que nada pode nos separar do amor de Deus, e eles estão aqui nesse amor, dividindo o amor de Jesus com outros. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor, de tantas situações diferentes, mas nessa manhã te pedimos: fala conosco, toca o nosso coração, que a tua palavra seja semeada pelo teu Espírito e que ela frutifique em graça sobre as nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Para a gente poder entender esses versículos que estão aqui e o livro de Zacarias, a gente precisa pensar um pouquinho quem era esse profeta e qual era o cenário que estava por trás dessa profecia. Zacarias nasceu nos últimos anos do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel foi tirado da sua terra, levado para a Babilônia. Eles ficaram sem terra, sem língua, esqueceram a sua língua, que era o hebraico, começaram a falar o aramaico, que era a língua daquela região. E ali naquele cativeiro, no final dos 70 anos de cativeiro, foi que nasceu Zacarias. E o seu nome significa aquele de quem o Senhor se lembra. É isso que quer dizer Zacarias, aquele de quem o Senhor se lembra. É interessante porque os nomes hebraicos, eles têm a ver com, não apenas com o título, como a gente coloca, acha um nome bonito, mas com quase uma aspiração profética.
um desejo dos pais de uma bênção sobre os seus filhos. E o sentimento dessa família era: Senhor, lembra dessa criança. E por trás dessa lembrança talvez estivesse aquele sentimento: lembra do teu povo que está cativo, lembra, Senhor, das tuas promessas, não te esqueças, já se passaram, estão chegando os 70 anos proféticos que o Senhor falou que nós ficaríamos aqui, manda a gente de volta. E ele pertencia a uma família sacerdotal, e o seu avô, Ido, acompanhou Zorobabel na primeira leva de sacerdotes que voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Então era uma família de sacerdotes, ele nasceu naquela casa. Lembra, Senhor, das tuas promessas. E quando surgiu a primeira oportunidade, o vovô dele já foi e voltou para Jerusalém. E ele também vai voltar para Jerusalém no tempo devido. E ele deve ter chegado à Palestina mais ou menos 20 anos antes do começo dessa história e dessa profecia. Agora, qual era o cenário que estava por trás? Os exilados, ao voltarem para Jerusalém, o vovô dele, Ido, que foi um dos primeiros a chegar, encontraram a terra completamente desolada. E por isso eles se ocuparam em estabelecer para si habitações e meio de sustento. O sonho era reconstruir o templo, mas para poder reconstruir o templo, o povo precisava comer, precisava dormir, precisava viver. Eles se acamparam em tendas, mas tinham que arrumar a uma mínima estrutura de sobrevivência. E depois que eles conseguiram arrumar essa mínima estrutura de sobrevivência, eles começaram a erguer os alicerces do templo. E quando começou o processo da reconstrução do templo, então os inimigos da terra, que eram os samaritanos, que haviam vindo para lá, o povo samaritano, quando houve a conquista do Reino do Norte, os assírios, eles levaram parte da população para um outro lugar da terra e trouxeram povos da Mongólia para morarem ali naquela região, e a mistura dessas raças, desses povos da Mongólia com os judeus que estavam ali, gerou o povo samaritano. E as levas dos judeus lá e estavam: o que esse povo está fazendo aqui? Vai criar problema para a gente. E começou uma briga entre os samaritanos e os judeus, parecida com a briga que os palestinos têm com os judeus. E essa era a situação. E quando eles viram a reconstrução, então os samaritanos se organizaram politicamente e escreveram uma carta ao novo imperador, porque quem tinha permitido a volta deles era Ciro, e agora estava no poder Artaxerxes, e eles mandam uma carta dizendo: olha, se o senhor permitir a reconstrução da cidade, do templo, dos muros, essa cidade é uma cidade problemática, ela já criou muitas revoltas, ela já fez muita confusão, eu acho que não é bom o senhor permitir esse negócio. Ó, já estão criando confusão com a gente aqui, esse povo, se fortalecer aqui, vai ser complicado. E Artaxerxes então recebeu aquela carta e proibiu a reconstrução do templo. E então agora já fazia cerca de 16 anos, 15 ou 16 anos, que o templo tinha sido parado de construir por ordem do imperador. E é nesse momento que Deus levanta 2 profetas para pregarem a sua palavra. Os profetas estão na mesma época, Ageu e Zacarias. E o cenário político agora era outro. Artaxerxes havia perdido o governo e Dario, o Medo, estava agora no poder. E é interessante porque Deus vai trabalhando de maneiras que a gente não entende. Eu acho tremendo isso. Porque quem é Dario o Medo? Dario o Medo é aquele que manda colocar Daniel na cova dos leões. E que vê Deus fechar a boca dos leões. E fica tremendamente impactado pelo poder de Deus. E começa a temer a um Deus
só. E ele passa a ser um Deus, ele passa a ser um adorador de um Deus monoteísta, só um Deus, por causa da influência de Daniel. E muito provavelmente essa história de Daniel na cova dos leões não tinha chegado ainda lá, naquela região. Mas Deus estava trabalhando, levantando Ageu, levantando Zacarias para pregar. E agora, o grande problema não era mais o impedimento, porque Deus já estava trabalhando lá na capital do império. O grande problema agora era outro, a acomodação dos servos de Deus. Como é que essa acomodação estava no coração deles? Eles diziam assim: bom, nós viemos para cá com esse intento, não deu certo. E não veio ainda o tempo da gente fazer isso. E eles diziam isso, exatamente isso. O tempo em que a casa de Deus deveria ser edificada ainda não chegou. E se você ler o profeta Ageu, ele vai bater nisso. Chegou o tempo sim, vocês é que estão dizendo que não, mas já chegou e assim vai. E então, lá eles diziam: bom, já que não chegou o tempo, então a gente tem que melhorar a nossa estrutura de vida. Então eles começaram a melhorar suas casas, eles começaram a buscar prosperidade pessoal, eles faziam o que era possível para reconstruir a nação, porque o templo não podia ser reconstruído, e Deus estava dizendo: agora chegou a hora de reconstruir, vamos levantar, vamos trabalhar. E então Ageu foi o primeiro a pregar sobre esse assunto, e a mensagem primeiro foi um protesto de Deus contra o abandono da sua casa, Ageu capítulo 1, versículos de 1 a 11. A segunda mensagem de Ageu foi: eu sou convosco, Ageu capítulo 1, versículos 13 a 15. E a terceira mensagem de Ageu foi: a glória do novo templo é maior do que do antigo, Ageu 2, de 1 a 9. E aí Zacarias inicia o seu ministério, e ele tem duas ênfases: uma chamada ao arrependimento e depois uma promessa de esperança. O nosso propósito hoje é olhar a primeira mensagem de Zacarias e compreender o sentido da chamada de Deus ao arrependimento do seu povo. Sua mensagem é um convite a que o seu povo pudesse aprender com o passado, com a história de seus pais, que desobedeceram a Deus e rejeitaram a sua palavra, e por isso toda a nação estava naquela situação em que se encontrava. Que lições aquele povo tinha que aprender com o passado para colocar em prática? É interessante como as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente se esquece. Ontem a gente estava conversando com uma família querida, não é? E a Cleusa falou para um membro dessa família: lembra que você me disse que nunca mais ia fazer aquilo, e me pediu para lembrar, e você vai fazer de novo, né? E a gente esquece. Aí a gente deu risada, porque a gente esquece, passou o tempo. Você já passou por alguma situação e disse assim: olha, nunca mais eu vou fazer esse negócio, porque eu já vi que é uma furada. Já passou por isso? Já? Passou? E fez de novo? Teve alguém que já fez? Levanta a mão, quero ver quem já fez. Eu vou levantar mesmo, porque eu já fiz também. Não é verdade esse negócio? A gente esquece das lições. E aí então vem o profeta e diz assim: olha, vamos aprender com as lições do passado. Que lições eles precisavam aprender da sua própria história para que eles pudessem ouvir a voz de Deus e caminhar com Deus? A primeira lição está nos versículos 2 e 3 do nosso texto. A Bíblia diz assim: o Senhor muito se irou com os seus antepassados. Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. A primeira lição que eles precisavam aprender era que não há benção sem que voltemos para o Senhor.
A missão deles não era somente voltar para Jerusalém e construir um templo. A grande missão deles era voltar para o Senhor. É interessante como às vezes a gente imagina que se a gente for para um lugar sagrado, a gente pode ter uma comunhão melhor com Deus. Eu digo assim para vocês, é maravilhoso a gente estar lá na Palestina, eu já fui. É gostoso a gente abrir a Bíblia naqueles lugares em que os fatos aconteceram. É tremendo a gente poder olhar o cenário, mas Deus não está no cenário, Deus está naqueles que invocam o seu nome. E mesmo que você nunca tenha ido a Jerusalém, e mesmo que você nunca tenha subido no Monte Sinai, cada vez que você entra no seu quarto e busca a presença do Todo-Poderoso, Ele se revela para você. Porque não são os lugares geográficos que fazem a nossa santidade, ou que revelam a grandeza de Deus, é a busca do nosso coração. Você pode estar andando na rua, querido, e se o teu coração estiver ansioso por Deus, voltado para Ele, buscando a face dEle, Ele vai se revelar. Lá foi o povo para Jerusalém, e eles tinham uma missão, e Deus queria que essa missão se cumprisse, era construir o templo, mas Deus estava falando antes, lembra que não é o templo, sou eu. Por quê? Porque durante a queda de Jerusalém na Babilônia, para a Babilônia, o povo foi perdendo todas as suas seguranças. O muro da cidade caiu, e aí as pessoas fugiram para dentro do templo e fecharam as portas do templo, e disseram assim: aqui os babilônios não entram, porque Deus mesmo vai mandar fogo do céu, e vai destruí-los se eles tentarem entrar dentro do templo. Só que a palavra de Deus no livro de Ezequiel mostraram uma coisa interessante, que aquele povo estava tão distante de Deus, que Deus havia tirado o seu espírito de presença no meio da cidade e do templo, e o templo só eram paredes, porque o Senhor não estava lá, porque eles não estavam buscando o Senhor. E então os babilônios chegaram e colocaram fogo no templo, e aqueles homens morreram lá dentro do templo, porque Deus não é o templo, Deus precisa estar dentro do coração da gente, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. E então, antes de recomeçarem a lição é essa: presta atenção, não volta só para Jerusalém, não volta só para reconstruir a nação, não volta só com um propósito A ou B, volta para mim, porque eu sou a bênção. Volta para mim, porque eu sou a bênção. Às vezes nós imaginamos que a gente estando aqui ou ali, ou quem sabe até dentro desse templo, a gente está na presença de Deus. Muitas vezes Deus se revela dentro de um templo, é verdade. Mas o que Deus quer é que Ele possa se revelar a você todos os dias, no seu coração, e que o seu coração seja o templo em que Ele possa habitar para sempre na tua vida. Esse é o sentido dessa mensagem. E o que eles estavam aprendendo é que a geração dos seus antepassados tinha um templo, mas não tinham um compromisso com o Senhor. E eles ainda não tinham um templo, mas se tivessem compromisso com o Senhor, a bênção de Deus estaria sobre eles. E se o coração deles estivesse conectado ao Senhor e à sua vontade, não somente teriam o templo, mas o Senhor do templo estaria com eles todo o tempo. Quando nos voltamos para o Senhor, Ele se volta para nós, cheio de graça e misericórdia. O templo, que quer dizer palácio de Deus, no hebraico, templo significa palácio de Deus, era consequência de Deus ser o Rei e Senhor do coração deles. Algumas coisas que a gente precisa aprender. Às vezes nós podemos estar cheios de boas intenções,
e ao mesmo tempo longe do propósito de Deus. Você pode imaginar, isso aqui era um povo que tinha abandonado tudo para reconstruir o templo, mas que se perdeu de Deus fazendo coisas simples, como plantar, colher, construir as casas. E o coração deles havia se esfriado, e os seus filhos não viram mais o ardor da alma dos seus pais. E não tinha nada de errado, eles só estavam plantando, colhendo, trabalhando para viver, arrumando a sua casa. Olha, eu acho que muitos de nós podíamos se comparar com eles. E aí o Espírito Santo diz assim: volta para mim. Diz: mas voltar como, Senhor? Não estou fazendo nada de errado. Mas o teu primeiro amor se esfriou por mim. Lembra do ardor que trouxe você para cá? Lembra da alegria? Lembra do prazer? Volta para mim e eu vou me voltar para você. Quando a gente pensa nisso, a gente vai vendo que às vezes a dinâmica da vida vai passando como um rolo compressor e a gente não vai percebendo. Talvez o Senhor estivesse dizendo para aqueles homens: olha, o que vocês precisam voltar é porque a razão e a motivação da vida que os trouxe para reconstruir o templo era servir o Senhor. E de repente vocês esfriaram nisso. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não lembra não? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos lembrar? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas. O que havia acontecido é que, por causa da ordem daquele rei, da pressão dos inimigos, eles se acomodaram e começaram a buscar todas as outras coisas, e não buscar a Deus na mesma intensidade que buscavam antes. E como isso é sutil! Você já parou para pensar como isso é sutil? A gente não percebe que essa mudança vai acontecendo dentro da gente, e de repente a razão da nossa vida, do nosso trabalho, não é mais servir ao Senhor, honrar ao Senhor, ser instrumento da grandeza de Deus nessa terra, levar pessoas a conhecer o poder de Deus. E de repente nós fazemos até um pouquinho disso, mas a nossa meta de vida é, quem sabe, construir a casa. Nossa meta de vida é, quem sabe, terminar um determinado projeto. A nossa meta de vida mudou. E o interessante é que quando a gente inverte a ordem, devagarinho as coisas boas podem nos afastar do Deus Todo-Poderoso, porque a gente se perde no propósito e na razão da nossa própria vida. Nem sempre as coisas más somente nos afastam. Por exemplo, às vezes tem tanta coisa boa acontecendo na nossa vida, que a gente começa a ter tantos compromissos, que a gente se afasta dos nossos filhos. Não é verdade isso? Hoje foi um dia em que os filhos estiveram em alta conta aqui, e às vezes nós imaginamos que o nosso filho precisa ir para a Disney uma vez por ano, e a gente trabalha para isso, quando na verdade o nosso filho precisa de um pai e de uma mãe que ensinem valores no seu dia a dia. E às vezes não tem nada de errado acontecendo, simplesmente os valores, os propósitos foram mudados. A gente precisa de aconchego, a gente precisa de conversa, a gente precisa de dizer o porquê sim ou do porquê não, porque senão eles nunca vão aprender a fazer decisões na vida. A gente precisa às vezes deixar, às vezes a gente precisa puxar,
E esse é um processo que a gente vai ter que aprender. E queridos, às vezes não são as coisas más que nos afastam do melhor, mas são as coisas boas que nos impedem de enxergar o melhor que Deus tem para nós. E era isso que estava acontecendo com eles. Não havia idolatria, não havia um pecado mais sujo. O que havia era uma acomodação espiritual. E é por isso que o profeta vem e diz assim: voltem para mim. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O apelo era: voltem ao primeiro amor, voltem ao sonho da fé, voltem à convicção do Deus Todo-Poderoso, voltem a crer que eu estou no controle. A porta se abriu, porque eu fechei a boca dos leões. É interessante isso, porque Deus trabalha na nossa vida mediante a fé. E Ele não mostra tudo o que Ele está fazendo. Eu acredito que enquanto Ele estava fechando a boca dos leões, os profetas estavam pregando. Está entendendo? E eles não sabiam que Deus já havia mudado o coração do imperador. Eles não sabiam. E Deus estava pedindo um passo de fé. Quando nós estávamos começando a obra aqui desse templo, a igreja tinha vendido a propriedade dela na Visconde de Guarapuava, esquina com Westphalen. E nós tínhamos recebido o dinheiro. Imaginávamos que aquele dinheiro fosse suficiente para a gente, pelo menos, levantar toda a estrutura desse templo. E então contratamos a empresa que foi fazer a colocação das estacas aqui, o estaqueamento para o alicerce desse templo. Nunca vamos esquecer, 127 estacas foram batidas aqui e algumas de 15 metros de profundidade. E nós estávamos muito felizes, porque tínhamos o dinheiro para construir. E de repente o Collor assumiu o governo. Bom, tem muita gente jovem aqui que não vai saber o que aconteceu com o Collor, né? Do dia para a noite ele baixou um decreto e todo o dinheiro desapareceu da conta. Não se lembra disso? Você também. Quantos foram roubados que nem eu fui? Ah, bom, então está certo. Interessante, né? Porque a inflação era de mais de 80% ao mês, ele tirou a correção monetária daquele mês, já perdemos 80% ali, aí ele tirou mais 25%, que era um imposto que ele criou para isso lá, foi mais 25% que sumiu, né? Depois corrigiu do jeito que ele queria corrigir, o dinheiro desapareceu. Eu sei que o dinheiro foi sumido. E aí eu achei muito interessante o que aconteceu aqui com essa igreja. Nós tínhamos o contrato e tínhamos o dinheiro. E de repente a gente tinha um contrato e ninguém tinha dinheiro. Não era a igreja que não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. E aí nós perguntamos à igreja: vamos parar ou vamos construir? Meus irmãos, aquele povo que estava lá disse: nós vamos construir sem dinheiro. E nós começamos a bater as 127 estacas aqui. E se você está aqui nesse lugar, é porque um dia um povo que não tinha um tostão no banco creu que Deus iria fazer algo sobrenatural. E eu creio que cada pedacinho que está aqui hoje é sobrenatural, porque Deus está nesse negócio. Sabe, a mesma coisa estava acontecendo com eles. Eles tinham uma ordem judicial dizendo: proibido construir o templo, escrita num tempo em que não havia direitos individuais, onde o imperador podia dizer mata ou vive, acabou.
e de repente chega um profeta maluco e diz: voltem para mim e vamos construir esse negócio, porque se vocês me colocarem como Senhor na vida de vocês, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem está disposto a dar um passo de fé? Se coloca nessa condição. Você não sabe o que está acontecendo, e eles então vão ouvir essa mensagem e vão aceitar os caminhos do Senhor, vão voltar para o Senhor, e aí Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Uma delas, que está no livro de Daniel, capítulo 6, quando um servo do Senhor, já velhinho, é lançado na cova dos leões, e o anjo do Senhor passeia no meio dos leões e fecha a boca, e o imperador Dario diz: nunca vi um Deus como esse. Você imagina o que acontece quando chega uma nova carta dizendo: nós queremos construir o templo desse Deus que fecha as bocas dos leões? Ele diz: pode escrever, pode fazer, e ainda digo mais, vou pagar a conta, porque Deus é bom. Então volta para Deus. Eu não estou falando isso para construir templo, não, eu estou falando de uma coisa muito maior. Fé, caminhar com Deus, ouvir a voz do Espírito e entender às vezes que até as coisas boas podem nos afastar do propósito que Deus tem para a minha vida. Você poderia dizer para mim, ou dizer para Deus, melhor do que para mim, qual é o propósito de Deus para a tua vida? O que Ele quer fazer através de você nesse tempo, na história? Porque você não está aqui por acaso, querido. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para você. Ele tem uma missão para você. Você é importante nessa terra. Você não está só de passagem à toa. Ele tem um plano para você. Então, volta para Ele. E Ele vai se voltar para você e vai revelar a grandeza dEle na tua vida. Como Ele vai fazer, eu não tenho a mínima ideia. Quem podia imaginar que o jeito de Deus era fechar a boca de um leão? Não passou pela minha cabeça. Eu acho que não passou pela cabeça de Daniel também. Porque quem é que quer estar na cova dos leões? Eu não quero. Se puder passar de mim esse cálice, por favor. Eu não gostaria de estar lá. Você quer? Eu mando você. Né? Eu não quero, não. Mas até nestas coisas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não está entendendo os processos, mas o que o Senhor está dizendo é: volta para mim, e eu vou me voltar para vocês. Nessa manhã eu queria orar com você. Uma mensagem muito simples, muito simples. Volta para mim. Mas voltar no quê? Pastor, minha vida está arrumadinha, bonitinha, tenho minha família, tenho minha casa, estou trabalhando. Igualzinho esse povo. Volta para colocar Jesus como o primeiro. Volta para colocar Jesus como o Senhor. Volta para dizer: Deus, a minha vida aqui tem um sentido maior do que comprar, vender e fazer. Eu quero saber qual é o propósito que o Senhor tem, porque eu quero entrar de cabeça no projeto que Tu tens para mim. Eu tenho um amigo que há 25 anos trabalha nas Filipinas com universitários, e Deus deu uma visão para ele. Ele começou um trabalho com uma igreja focada nos universitários. E o que Deus falou para ele é o seguinte: tem mais de 1000 ilhas nas Filipinas. Nós nunca vamos levar o evangelho lá se a gente for mandar missionários de carreira para lá. Prepara esses homens, essas mulheres que vêm estudar para serem professores, médicos, advogados, doutores das mais diversas áreas, para que voltem para suas ilhas e sejam plantadores de igreja. Há 25 anos, ele começou a trabalhar com esses universitários,
abriram casas para eles morarem, para estudarem, investiram na vida deles, discipularam, mas com essa visão: teu propósito é maior do que ser um médico, o teu propósito é maior do que ser um advogado, o teu propósito é maior do que ser um professor, o teu propósito é ser servo de Deus, é levar a bênção de Deus a toda a terra, e é onde Deus o colocar, você é ministro do Evangelho. 25 anos se passaram, e mais de 1000 igrejas foram fundadas por esses jovens universitários que voltavam para suas ilhas, que não eram missionários de carreira, mas que por onde iam, plantavam a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eles descobriram o propósito da vida deles. Queridos, Deus tem mais para você, mais do que o comércio, mais do que a casa. Você vai precisar do comércio, você vai precisar da casa, você vai precisar do carro, e Deus vai lhe dar tudo isso e muito mais, porque é promessa dele. Mas ele vai dizer: coloca em primeiro lugar o mais importante. Volta para mim, e eu vou me voltar para você. Coloca a minha missão em primeiro lugar na tua vida. Coloca os meus sonhos, os meus projetos em primeiro lugar, porque eu sou a bênção e eu vou abençoar você. E nessa manhã eu queria orar por isso, por homens e mulheres, não importa a idade, se são jovens, velhos, se tem cabelo branco ou não tem, se não tem cabelo, tanto faz, mas que estão ouvindo a voz do Espírito Santo hoje dizer: volta para mim. E você está dizendo: pastor, eu entendi, eu quero estar no centro da tua vontade. Como o Senhor vai fazer? Eu não sei, mas eis-me aqui. Eu quero que o Senhor me revele o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Quem sabe uma nova célula não vai nascer na tua casa. Pastor, mas eu não sei. Querido, para quem não tem nada, se você divide uma gotinha de água e ele está morrendo de sede, você virou uma grande bênção. E é isso que a gente não entende, que a gente tem pelo menos uma gotinha da graça de Deus, então vamos reparti-la, porque na medida em que a gente reparte essa graça, Deus derrama mais, e mais, e mais. Agora Ele não vai derramar se a gente quer somente guardar na gaveta aquilo que Ele colocou no nosso coração. Então, se o Espírito de Deus hoje está falando com você, e você está ouvindo a voz: volta para mim, volta para mim. Eu quero orar por você, e quero dedicar a tua vida ao Senhor, para você voltar para Ele. E a minha oração vai ser: Senhor, revela o teu projeto, revela o teu propósito, revela o que o Senhor quer fazer. E queridos, não se surpreendam se coisas tremendamente maiores do que vocês Deus colocar no coração. Porque se fosse uma coisa muito simples, Ele não precisava de você, você faria sozinho, nem você precisaria de Deus. Mas quando as coisas são de Deus, elas são maiores que a gente, para que a gente nunca se esqueça que o poder e a graça vieram dEle. Deus está falando com você: vem para cá, eu quero orar por você, vem para cá, em nome de Jesus, vamos dedicar. Vem com a sua família, diz: olha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos voltar para o Senhor, vamos colocar no centro do projeto dEle. Quem são as pessoas a quem o Espírito Santo está falando? Vem para cá agora, em nome de Jesus. Esse é tempo de dedicação. Pastor, eu não sei bem como é que vai ser, nem eu, querido, não tenho a mínima ideia. Mas eu sei quem sabe é o Senhor da nossa vida. Ele sabe. E o que Ele está pedindo é que a gente volte. Se a gente se volta para Ele, Ele se volta para nós. E Ele começa a dar sentido, Ele começa a dar propósito, Ele começa a dar missão para nós. E aí o sentido da vida muda. Eu vou construir alguma coisa para o reino, para a glória dEle, que é maior maior do que eu conheço, maior do que eu sei.
maior até do que eu posso, humanamente falando, maior do que eu posso. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sabe, começa a orar para Deus colocar sonhos na tua vida. Senhor, qual é o sonho de fé que o Senhor tem para mim? E se esse sonho for grande demais, não tema, porque o Senhor vai dizer para você, em todas as próximas palavras dessa profecia que a gente vai estudar, que Ele é conosco, que o exército de Deus já está em movimento. A segunda visão é linda. Eles estão num lugar onde tem murtas. Era uma das únicas plantas que não ficavam marrons quando chegava o verão e dava aquele verde bonito. E o exército de Deus está lá acampado no meio das murtas, dizendo: onde não tem esperança, está aqui verde. E o exército de Deus já está aqui nesse lugar. E Deus estava dizendo: ó, estou prometendo a minha bênção, vai, continua. Então, eu não sei como é que vai ser. Se Deus te der sonhos, abraça os sonhos, diz: Senhor, não tenho a mínima ideia, mas vou colocar na tua presença, me mostra como, me mostra como, me mostra como. E Deus vai mostrar como, pode ter certeza, porque Ele é poderoso. Posso orar por você agora? Posso? Querido Senhor, aqui estão os teus servos, homens e mulheres que amam o Senhor. Eles não estão aqui por acaso, eles amam ao Senhor. E Senhor, o que eles querem é te servir. E eles ouviram a voz do teu Espírito dizendo: volta para mim. Você não tem nada de errado no sentido social, mas eu quero reavivar o meu primeiro amor no teu coração. E o Senhor está dizendo isso para nós, e nós estamos dizendo para o Senhor: nós queremos ser reavivados no nosso coração. Pai, revela para esses teus filhos o sentido, o propósito, a missão que o Senhor tem, e que o Senhor coloque sonhos, visões, sentimentos ardentes na alma, de tal maneira que esses teus filhos se sintam movidos na direção da tua vontade. E Senhor, coloca sonhos e visões maiores do que eles, para que eles saibam que veio do Senhor, e que eles não podem fazer sem o Senhor, mas que o Senhor abra as janelas dos céus, e que o Senhor movimente os teus exércitos, para que tudo aconteça segundo a tua vontade. E se for preciso fechar a boca dos leões, que o Senhor feche. Se for preciso abrir portas e estradas no deserto, que assim aconteça. Se for preciso abrir o mar, que o Senhor faça. Mas que nós possamos ser parceiros do Senhor no teu projeto. Senhor, abençoa essas casas. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa os filhos. Abençoa os netos. Abençoa, Senhor, abençoa. Porque quando nós seguimos o teu propósito, o que nós mais queremos é ver pessoas sendo salvas por Jesus. Mas se há uma coisa que entristece o nosso coração, é quando um dos nossos se perde. Então, Senhor, se tiver alguém dos nossos que ainda não foi encontrado, que não se encontrou na tua graça, traz para ti agora, Senhor. E onde quer que esteja, sejam benditos do Senhor e abençoados pela tua graça. E que venha, Senhor, graça, sabedoria, poder, unção, prosperidade, bênção do Senhor sobre eles, para que façam e cumpram o teu propósito. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui no meio dessa multidão que está aqui. Tem alguém aqui nessa multidão que pela primeira vez hoje está fazendo esse pacto com Jesus? Essa é a sua primeira entrega. Você está dizendo: Jesus, estou colocando a minha vida. Posso saber? Só levanta a mão se tem alguém aqui. Primeira vez, tem alguém? Tem aqui uma senhora que está ali, tá? Então, ó,
esse de azulzinho, já viu? Chega junto dela, levanta a mão um pouquinho. Eu tenho um presente para você, tá? Que a gente quer te dar. Tem mais alguém aqui? Tá. Segunda pergunta que eu tenho para você. Tem aqui também, primeira vez? Tem alguém de azulzinho que pudesse vir aqui? Uma moça aqui, ó. Tá lá naquele canto, vem para cá, bem aqui, ó. Tem um presente para a gente dar para ela aqui, uma orientação que a gente gostaria de dar. Como é que a gente dá o próximo passo, não é? Segunda pergunta que eu tenho para vocês aqui, tá? Tem alguém, você também, querida, então mais alguém pudesse ajudar aqui essa moça que está aqui, tá? Pudesse chegar junto com a gente, tá? Só chega junto, depois se orienta, tá? Segunda pergunta que eu tenho aqui para vocês. Tem alguém nesse grupo que já tomou uma decisão como essa, mas está estagnado, não fez mais nada, está parado no caminho, entendeu? Eu tomei, mas não, agora, e agora? Qual é o próximo passo, tá? Eu gostaria de ajudar você nesses próximos passos, tá? Às vezes a gente começa e para no meio do caminho, né? A gente tem que recomeçar, né? E a gente tem um programa que a gente chama de discipulado. O que é isso? É alguém que vai acompanhar você, tá? Na sua jornada de fé. Como é que está a tua vida de oração? O que você compreende da palavra de Deus? As dúvidas que vêm dentro da sua alma, tá? Às vezes você está caminhando, Senhor, estou com esse sonho, esse projeto, mas e é isso? É da minha cabeça, é de Deus? Então alguém que vai orar junto com você, vai estudar a Bíblia junto com você e levar você a concluir alguns projetos. Porque às vezes a gente fica sozinho nessa jornada e a gente se acomoda. Já aconteceu com você? Agora quando a gente tem um parceiro, né, é que nem caminhada. Eu não gosto muito de falar de caminhada porque eu não sou bom nisso, né? Mas a gente sozinho na caminhada é ruim. Quando tem um parceiro, né, não é mais fácil? Então a gente caminha junto. Tem alguém que está nessa condição? Levanta a mão aqui, eu quero ver aqui. Tem alguns, não é? Que já estão aí precisando retomar a caminhada, não é? Então é o seguinte, quando terminar o culto, tá? Onde é que vocês estão se reunindo, pessoal de azulzinho? Hã? Aqui, nessa saída desse lado aqui da esquerda, tem uma sala lá no fundo. Chega a dar uma chegadinha lá para você receber orientação, tá? Trocar informação, tá? E é voluntário, todos aqueles que quiserem, quer caminhar junto, nós vamos caminhar junto. Eu não quero perturbar você, nós queremos abençoar você, tá? Nessa caminhada, qual é o próximo passo? Para aqueles que estão sentindo o chamado de Deus no ministério, tá? Quero desafiar você a se matricular no centro, né, de formação ministerial aqui da igreja. Nós, pastores, vamos trabalhar com você durante um período, ensinar você quais são os seus próximos passos, como você pode ser um ministro de Deus, como é que você pode ser abençoado nisso. São 2 vezes na semana que a gente se reúne, não é? E estudamos juntos, e são os pastores da igreja que ministram na sua vida. Se você quiser, é bem-vindo. Só faça aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Mas essas são ferramentas que às vezes a gente não sabe que tem, né? E é que a gente pode usar para a glória de Deus. Agora dá a mão para quem está perto de você, fica de pé, e a gente vai terminar esse culto assim, tá? Nesse tempo de dedicação e consagração ao Senhor, tá? Deus tem algo maior para a tua vida, e Ele vai usar a tua vida em algo maior. Para mim, Senhor, nada posso esconder de ti, e cada lágrima em meu rosto revela o teu amor por mim. Lembro quando eu te conheci? Lembro quando eu te conheci. Teu agir. Como pode um coração deixar de te amar assim? Quero voltar ao início de tudo, quando meu primeiro amor surgiu. Mas quando derrama aos meus pés,
início de tudo, quando meu primeiro amor surgiu. Mas quando tu me olhas, me derrama aos teus pés e nada mais importa pra mim do que te amar assim. Quero voltar ao início de tudo, quando teu primeiro amor surgiu. Mas quando tu me olhas, me derrama aos teus pés e nada mais importa pra mim do que te amar assim. Nada mais importa pra mim do que te amar assim. Amém. Nada melhor do que voltar ao Senhor. Amém, queridos? Voltar ao princípio de tudo e recomeçar tudo novamente. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Vai com o amor do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor continue consolando o teu coração. E à noite nos vemos juntos aqui então às 19 horas. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês e até à noite às 19 horas juntos.